ação, bom dia! Como é que você tá? Tudo bem com você? Já agradeceu a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu hoje? Eu espero que sim. Obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso, por eu estar aqui mais uma vez, falando com você e você ouvindo esse vídeo, para que a gente possa cada vez mais entender Sua palavra. Nos revele, Senhor, o Apocalipse para que a gente possa cuidar cada vez mais da nossa alma, do nosso espírito e que assim nós possamos um dia estarmos juntos na eternidade, com certeza. Queremos muito, Senhor, e por isso nós te louvamos e agradecemos por mais esse dia, por mais uma chance de vivermos e de anunciarmos a Sua palavra para todas as gerações e que gerações futuras também possam te conhecer através das nossas palavras que vão ficar, do nosso legado que nós vamos deixar. E hoje nós vamos continuar então estudando mais um pouco do Apocalipse. E ontem eu dizia para vocês sobre a besta, sobre o Império Romano. E eu espero assim que você tenha entendido e tenha refletido também, que isso que está na Bíblia. Nós estamos falando do Apocalipse, Como Jesus disse que não era para tirar nem colocar nenhuma palavra, no final do Apocalipse ele vai falar isso, João vai falar isso para nós, que nós não tiremos nem coloquemos. Então o que nós estamos falando aqui, o que eu estou falando aqui é baseado no que está na Bíblia, É lógico que a gente vai buscando orientações e cursos para que a gente possa entender melhor o que está na Bíblia. Mas nada além do que está na Bíblia nós estamos falando. E aqui nós não estamos também para tirar pedras em igreja nenhuma. Mesmo porque a maioria que está assistindo aqui deve ter vindo no berço católico. Como eu também vim no berço católico. E é através da igreja católica que eu hoje sou cristã. E hoje eu tenho conhecimento e busco cada vez mais conhecimento. Aquilo que eu não encontro, onde eu não encontro, o que eu não me satisfaço, eu vou buscando conhecimento, vou comprando cursos, para que eu possa saber cada vez mais. Porque é interessante saber cada vez mais, para que a gente possa fazer o correto, Para que nós possamos fazer o correto, aquilo que Jesus pediu. Independente do que aconteça, nós temos que fazer e seguir aquilo que Jesus Cristo nos pediu. E nenhum livro melhor é a Bíblia para que a gente possa entender. E como a Bíblia ela é cheia de mistérios, e que Deus fez assim para que a gente pudesse realmente, quem realmente quer entender a Bíblia e buscar a Bíblia, ele vai buscar conhecimento para que ele possa entender melhor a Bíblia. Que a Bíblia, como ela é feita no quiasmo, que eu disse, ela vai e vem contando a história. Ora está falando de Jesus, ora está falando do povo, ora está falando da mulher, ora está falando do povo. Então a gente vai aprendendo a linguagem da Bíblia. Por quê? Porque era a linguagem que o povo lá do Oriente falava, Era a linguagem que o povo judeu, que o povo israelita falava e fala, até hoje. Então nós temos que entender a língua deles. Por isso que para nós é difícil, assim como para nós, para as nossas futuras gerações também. Amanhã é difícil deles entender, por exemplo, quando a gente morreu de rir, entrou pelo cano, a bolsa caiu. Então são coisas que no futuro vai ser difícil também de entender muitas coisas que nós falamos aqui hoje. Alguém querer saber a história do Brasil, por exemplo. Mas aqui eu estou para que a gente possa cada vez mais entender o Apocalipse. Eu não estou tirando nada e nem estou colocando nada. E aquilo que eu estou aprendendo, estou passando, mas isso também não quer dizer que você tem que acreditar ou querer, acreditar na minha palavra, aquilo que eu estou falando. Eu estou falando baseado na Bíblia. E se você ficou em dúvida, busca saber, busca conhecer, isso que é o gostoso. É assim, nossa, será que essa pessoa está falando corretamente? Aí eu busco saber, aí eu vou buscar saber mais, aí eu vou buscar conhecer. Então por isso que eu falo, conheça a história, porque o que nós estamos falando aqui, o que eu estou falando aqui, é aquilo que eu aprendi também da história, que eu estou buscando e aprendendo, para que eu traga para você a história. A história aconteceu,
Assim como a minha vida, por exemplo, é uma história, desde o dia que eu nasci até hoje é uma história, não tem como apagar essa história, aconteceu. Eu posso transformar essa história, né? Não posso mudar o passado, mas eu posso transformar a minha vida, por exemplo, daqui para frente numa vida diferente da que foi daqui para trás, né? Porque Jesus, ele veio, por exemplo, para nos salvar. Então ele veio para nos salvar. Ora, assim, então, salvar do quê? Dos nossos pecados? Ora, se eu estava em pecado lá atrás, eu vou procurar agora não fazer, não pecar? Então a nossa vida é assim, a igreja também é assim, porque a igreja é a esposa de Cristo. E ele amou tanto a sua igreja que deu a vida para a sua igreja. Quem é a igreja? Nós, o povo é a igreja. Todos nós somos a igreja. Nós temos os nossos diretores espirituais para nos ajudar. Mas muitas vezes aconteceu o que aconteceu no passado com a igreja, né, católica, com a igreja de Roma, né, com o Império Romano fez com a igreja. E depois a igreja acabou se juntando com o Império Romano, como a gente vê no Apocalipse, João falando sobre a mulher montada em cima da besta. Então veja, aqui eu quero dizer então que quando João viu isso, ele se espantou e ficou demera admirado, né? Demais de admirado. Então pode ter sido justamente isso que ele tenha visto, que a igreja iria sofrer nos séculos futuros, assim como sofreu, se a gente buscar saber a história. Então aqui é o que como eu disse, não é detonar, né? E não estou aqui também para julgar a igreja católica, mas é entender que teve coisas erradas feitas em nome de Jesus, né? Que nos dá muita tristeza. Eu já chorei muito quando eu li Apocalipse. E olha, aqui eu já estou me emocionando de novo para falar para vocês que dá muita tristeza. Não é alegria que dá. Por quê? Porque são os nossos irmãos, né, que morreram e que a igreja fez muitas coisas erradas em nome de Jesus. Mas aqui o que eu tenho que pedir é pedir perdão a Deus, que tenha misericórdia desses que fizeram isso com a nossa igreja, com o povo, e pedir perdão e pedir a Deus que nos ilumine para que nós tenhamos uma ação diferente do passado. E que jamais Jesus faria o que foi feito, né? E tinha muita gente sincera na igreja católica. Se a gente fosse, né? E tem muita gente sincera na igreja católica. Se a gente for enumerar aqui, ficaríamos o dia inteiro falando, né? Veja, repito, não é aqui estar para julgar, mas a história aconteceu. E é importante conhecer para entender melhor o Apocalipse. Inclusive caminhar fazendo e cumprindo o reino que Jesus veio nos anunciar. A boa notícia rumo à nossa eternidade. E não só na igreja católica, mas também em outras denominações, também houve muitas coisas ruins. Nós temos que lamentar isso e ver que o Apocalipse previu que essa união aconteceria. E quer ver aonde mais aconteceria. E quer ver mais aonde que João entendeu mais uma coisa. Como judeu, ele sabia que, assim como no passado o povo de Israel quebrou a aliança com Deus, e eles seguiram atrás de ídolos, principalmente deusa mulher, né? Se a gente vê lá em Juízes 3:7, da Axera, não sei se é Axerá, Azerá, como é que fala, né? Mas enfim, a deusa Azerá, vamos por Azerá. Né? Assim como em Juízes 3:7, assim como em 2 Reis 21:7. Essa deusa, ela foi tida como, na época, uma época de apostasia, que o povo Israel quebrou a aliança. Era uma deusa pagã da região da Fenícia, né? Hoje Líbano. As cidades mais importantes mencionadas na Bíblia eram Tiro e Sidom. A região era referida como a terra dos cananeus. Então era uma deusa cananeia e provavelmente era uma mulher arranjada para o nosso Deus. Olha a idolatria do povo de Israel. E esses deuses eram promíscuos. E isso acabava atraindo o povo de Deus, o povo de Israel. E a imagem dela é como está descrito no Apocalipse. Ela é uma prostituta montada numa besta. E o culto de Ugarit, de 1350 a 1200 a.C., localizada na Síria, era uma região politeísta. Ou seja, havia um hino que falava assim, entra a grande Azerá e todos os reis se embriagam com o vinho da sua devastidão.
Então isso vem mostrar exatamente com a mulher do Apocalipse 17, que nós acabamos de ver, né? E ela era adorada por vários povos, e foi o que fez Deus tirar a proteção do povo, e aí veio a Babilônia e destruiu Jerusalém. E Jeremias fala muito contra o culto de Azerá, que simbolizam as árvores, às vezes. Às vezes ela está simbolizando com uma árvore. E aí, em Jeremias 17:2, ela fala do culto embaixo das árvores verdes. Pode ver lá, Jeremias 17:2. Porque o culto da deusa Azerá era feito debaixo das árvores verdes. Com certeza, João, quando vê a imagem da mulher montada na besta, lembrou de Azera. E o que João entendeu, assim como o povo de Deus quebrou a aliança no passado e sofreu as consequências disso, o povo cristão quebrará a aliança no futuro, a grande apostasia. E Azera vai voltar de que forma? Através da cidade que domina o povo inteiro. E é alguma coisa relacionada com Roma. E olha que interessante, essa Azera foi adorada por vários povos. E tem mais uma pista. No Apocalipse 17:15, Apocalipse 17:15 vai falar assim, ó. E o anjo continuou a me explicar. Você viu aquela prostituta que está sentada perto de muitas águas? Essas águas são povos, multidões, nações e línguas diversas. Então veja, o anjo, falou então, essas são povos, multidões, nações e línguas diversas. Então ela estava montada num animal e sentada sobre muitas águas. Azerá era adorada por muitos povos e cada povo dava um nome diferente para ela. E sabe qual era o nome que ela tinha na época de João? Europa. Tem toda uma história por trás que não vai dizer, que não vou ficar falando aqui agora porque não está na Bíblia e também não interessa muito procurar conhecer. Mas a história dela, assim, a grosso modo, ela traiu o marido, a história da deusa Azerá. Ela traiu o marido e se juntou com um touro, que era um deus grego, e se transformou, que era um deus grego que se transformou num touro. Então, ela, adúltera, ela adúltera vai atrás do touro e cavalga sobre as águas do mar. E ela é descrita como a mulher montada sobre uma besta e assentada sobre muitas águas. Então, quem estava na época de João usando aquelas moedas de Vespasianos, escutando isso, o que ele entendia? O povo de Deus cristão vai quebrar a aliança no futuro, como os judeus quebraram a aliança no passado. Assim como o profeta chamou Jerusalém de prostituta, em Ezequiel 16:32 e Jeremias 3:6, em Ezequiel 16:32 fala, mas a mulher adúltera que recebe estranhos no lugar do marido, 16:32. E em Jeremias 3:6-8, olha que interessante que é Jeremias 3:6-8, eu vou ler porque vale a pena. Ele fala assim, ó, no tempo do rei Josias, Javé me disse, você viu o que fez Israel? Essa rebelde? Israel não era um povo? Por que ele falou essa rebelde? Porque ele tratava como a mulher. Você viu o que fez Israel, essa rebelde? Ela andou por todos os altos montes e se prostituiu à sombra de toda árvore frondosa. Eu pensava que ela, por ter feito tudo isso, voltaria para mim, mas não voltou. Então a sua irmã Judá, a infiel, viu tudo. Viu que eu rejeitei a rebelde Israel exatamente por causa de todos os seus adultérios, entregando-lhe o documento de divórcio. Mas a infiel Judá, sua irmã, não teve medo. Também ela caiu na prostituição. Você vê aqui o profeta Jeremias chamando Judá e Israel de a mulher, chamando de ela, a nação, a mulher, a minha esposa, a minha amada. E a irmã dela, Israel e Judá, a irmã dela, ou seja, também caiu na prostituição, também se afastou de mim, também, me trocou. Então veja que esses deuses aqui, eles eram perfeitamente, eles entendiam perfeitamente o que João estava escrevendo no Apocalipse. Então aqui o povo de Deus vai se prostituir com Roma, e isso vai trazer um grande custo, uma grande perda.
E aqui os próprios teólogos católicos admitem que na união da Igreja Cristã com Roma, quando ela se tornou católica apostólica romana, que se iniciou mais ou menos em 320, depois com Constantino, depois de Cristo, com Constantino, depois tem Clovis, rei dos francos, que dá o exército para a igreja. Em 508 e 538, Justiniano dá para a igreja o poder temporal e ela se torna então a dona da Europa. Então esse poder, enfim, vai ser quebrado mais adiante. Enfim, aqui para mostrar que ao longo da história da igreja, e a igreja reconheceu isso, houve papas que usaram o poder de Roma para oprimir os próprios cristãos. Isso é história, tá, gente? Não estou aqui para julgar nada, mas isso é história, aconteceu, é real. E esses cristãos pode ver lá, procura no Google acadêmico, tá? Procura saber sobre isso. Então, alguns papas usaram o poder para oprimir os próprios cristãos. Por exemplo, os cátaros, os albigenses, os valdenses, né? E em seguida, logo, vem a Reforma Protestante, com Martim Lutero, né? Que também cometeram erros. Mortes e assassinatos, ou seja, são erros que foram previstos, que iriam acontecer, e o anticristo, né? Que iriam acontecer, e o anticristo no final. Aqui não vamos sair acusando, não vamos sair acusando aqui se vai ser esse ou outro, mas algo que vai a partir de Roma, a partir da Europa, juntar o mundo, isso não há dúvida. Essa é a visão que eu estou estudando, que eu estou dizendo para vocês, buscando em Deus que me ilumine para que eu traga essa visão para vocês, tá? Mas é minha visão e você pode concordar ou não. E tá tudo bem, como eu já disse antes. Mas é o que eu penso hoje e é o que a história me relata. E quando João termina esse grande conflito, ele termina com 3 mensagens angélicas dadas no céu. No Apocalipse 14, 6, ele diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, e cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: Caiu a grande Babilônia. Então vamos lá ver? 14, 6. Então o anjo, agora já no versículo 7, o anjo dizia em alta voz: Temam a Deus e deem glória a Ele, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Apareceu um segundo anjo e continuou: Caiu a Babilônia a grande, aquela que embebedou todas as nações com o vinho do furor da sua prostituição. Então caiu 2 vezes, é porque no primeiro caiu por decreto e na segunda caiu por execução. Decreto é quando o juiz fala assim, saiu um decreto e você não pode mais morar nessa casa. Então a casa caiu para você. A execução, até aí você está na casa, certo? Agora, então o decreto é assim, você mora aqui, você não pode mais morar aqui, a casa caiu para você, você tem que sair. E a execução é quando vai o mandado de segurança com a polícia ou o oficial de justiça e te tira do imóvel, tá? Então a casa caiu para você. Então aqui caiu a grande Babilônia, caiu perante Deus, mas a execução dessa queda vai ser no capítulo 18, quando de novo repete que o anjo desce do céu e aí diz: cai a Babilônia. E lá no capítulo 18, vamos ver lá no capítulo 18. Ele vai falar lá no capítulo 18, no versículo 20, alegre-se, depois vocês leem inteira, tá? No capítulo 18, todinho vai falar, mas no capítulo 18, versículo 2, ele diz assim, ele gritou em voz forte, caiu a Babilônia a grande, tornou-se morada de demônios,
abrigo de todos os espíritos maus, abrigo de aves impuras e nojentas. Porque ela embriagou as nações com o vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra. Os mercadores da terra ficaram ricos graças ao seu luxo desenfreado. E aí então aqui ele fala assim, né, o anjo caiu e Cristo vem com seu exército celestial para acabar com o anticristo, com a Babilônia, com as hostes, né, do mal. E aí continua no capítulo 14, versículo 9. Olha lá, 14. Olha como é que vai e vem, gente, para a gente entender como é interessante. No capítulo 14, versículo 9, ele vai falar assim, Apareceu um terceiro anjo e continuou em alta voz. Se alguém adora a besta e a imagem dela, e recebe sua marca na fronte ou na mão, esse também vai beber o vinho do furor de Deus, derramado sem mistura na taça da sua ira. Veja, então vamos fazer uma parada aqui para a gente refletir. O que Satanás, porque ele faz tudo como Deus faz. Você já percebeu? Tudo. Se ele marca na fronte, vai ter uma marca. Ele é a falsificação de Cristo em tudo. Deus marcou os 144, né, os anjos marcaram, e eles vêm para marcar também na testa e na mão 144. Ou seja, em Deuteronômio 11, 18 e 6, e Deuteronômio 6, de 6 a 8, ele fala para guardar os mandamentos dados por Deus. E em Deuteronômio 11, 18, ele fala assim, coloquem essas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem essas palavras na mão como sinal, e que elas sejam para vocês como faixa entre os olhos. Veja, na mão e na testa. Então, em outras versões diz, ponde, pois, essas minhas palavras em vosso coração, na vossa alma, e atai-os por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os vossos olhos. Isso quem já foi em Israel vai poder ver os judeus, né, com esse sinal na fronte e uma caixinha com tiras de couro amarrada na mão. E muitas vezes, na época de Jesus, os fariseus e doutores da lei usavam alargadas nas mãos, os braços, para que todos vissem que eles estavam usando nas suas mãos, né? E que desejavam exibir maior obediência a Deus, né? Desejavam exibir maior obediência a Deus e serem vistos pelos homens. Então, lá no Evangelho, a gente vê a passagem de Mateus 23, 5 a 7, que ele vai falar, é muito legal, né? Sobre essa caixinha e as fitas que são chamadas de tefilim ou filactérios, tá? E vamos lá ver Mateus 23, 5 a 7. Dá tempo ainda, né? Vamos rapidinho lá, Mateus 23, de 5 a 7. Mateus 23, de 5 a 7. Então vai falar assim, fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Veja como eles usam faixas largas na testa e nos braços, e como põem na roupa longas franjas com trechos da Escritura. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas, e gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas os chamam de mestre. 5 a 6. 5 a 7. Isso, 5 a 7. E aí então está aquilo que a besta copia, né? Então aí Jesus falando disso que está falando aqui no Apocalipse e dos sinais, né? O sinal tem que ser um sinal na besta, na testa e na mão. Então veja aqui, é a falsificação da besta do anticristo. Cristo se assenta no trono do Pai, né? E é degolado, porém vive, no Apocalipse 5, 6. A besta do Apocalipse tem uma cabeça degolada, porém está viva. Apocalipse 13, 3. E 13, 12 e 13, 14. O Cristo, ele coloca o selo no 144. A besta coloca a marca. Apocalipse 7, 3, 4. E no Antigo Testamento, que acabamos de ver, o povo de Deus terá os meus mandamentos na frontal, entre os olhos e na mão. O que o anticristo faz? Coloca uma marca na testa e na mão.
percebe? Então nós vamos parando por aqui. Eu espero assim que vocês reflitam bastante, né, sobre tudo que nós falamos aqui. Procure conhecer mais a história, porque é legal a gente conhecer a história. É legal porque para a gente saber da história, porque o sábio ele aprende com os erros dos outros, né? O inteligente ele acaba aprendendo com o seu erro. Ele comete para depois, né, se corrigir. Mas o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então que nós possamos ser sábios cada vez mais e aprender com os erros e crescer com os erros, mas não julgá-los, porque julgamento só cabe a Cristo. Um beijo no seu coração, fica com Deus.